no centro do pensamento liberal está o indivíduo. Porque, assim, o indivíduo seria, para os liberais, o indivíduo, ele é titular de direitos fundamentais. Que direitos são esses? Liberdade. Aí, dentro do direito de liberdade, tem liberdade de opinião, de manifestação religiosa, de expressão. Igualdade, ou seja, não existe mais aquilo de um cara nasceu nobre, o outro plebeu, súdito, e tem direitos diferentes. Não, igualdade perante a lei. E direito à vida, outro direito que mais tarde ficou muito importante, direito à propriedade, etc. Então, assim, em resumo, o liberalismo reconhece o indivíduo como detentor de direitos. Esses direitos têm que ser respeitados, inclusive pelo Estado, entendeu? Por isso é necessário limitar o poder do Estado, normalmente através de uma constituição de leis, entendeu? Então, deu para entender esse resumo do liberalismo, do que está no coração do liberalismo? É sempre o indivíduo, entendeu? Ele é detentor de direitos, então esses direitos têm que ser protegidos, inclusive contra o Estado. E aí a gente já entra aqui, já quase finalizando, para o papel do Estado. Qual o papel do Estado para o liberalismo? Muito pouco, entendeu? Há uma frase aqui que ficou muito famosa no pensamento liberal, que é o Estado é entendido como mal necessário. Ele é necessário, por exemplo, para garantir a aplicação da lei. Senão, cada um ia aplicar a lei por si, ia ser uma baderna, né? Então, eles precisam do Estado para, dentre outras coisas, para a segurança pública. Para alguns libertários, nem isso, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas para a segurança pública, ameaça externa, garantia de cumprimento dos contratos, porque, assim, não adianta a gente ter mercado livre se alguém firma um contrato com outro e o cara deixa de cumprir. Quem é que vai garantir o cumprimento do contrato? Aí chama o Estado. Então, para eles, o Estado é necessário nesse caso, entendeu? Então, assim, isso tudo foi criando as bases também para o que a gente chama de democracia liberal, né? Que o Brasil é democracia liberal, a América Latina toda são democracias liberais, Estados Unidos, Europa. Que é um arcabouço de instituições e leis que garantem esses direitos para o indivíduo. Ele vai ter o indivíduo, então, para ele é garantido a liberdade de se manifestar, de ter uma propriedade, de ninguém tomar a propriedade dele, né? Isso tudo numa Constituição. E ele ainda tem o direito de escolher os representantes dele, entendeu? Com eleições livres. Então, isso tudo criou o que a gente chama hoje, muito resumido, de democracia liberal. O que é isso, então? É esse sistema que une o regime democrático com esses princípios liberais, né, de direitos e garantias mínimas, entendeu? Para o cidadão, tá bom? No campo da economia, aquilo que a gente ouve toda hora, né? O mercado, então, para o Estado, poder limitado, certo? Na economia, o mercado se autorregula, com aquelas leis como da oferta e da demanda, o mercado mesmo regularia os preços, né? E de acordo com as necessidades de cada um, de empreendedorismo, etc., tudo que a gente conhece. Duas expressões para a gente finalizar aqui. Uma é aquela laissez-faire, que é em francês, ou seja, deixar fazer. Deixa o mercado atuar. O mercado sabe suprir as demandas, isso tudo na teoria liberal. O mercado, então, sabe atuar. Ele vai se autorregular. Não precisa o Estado de cima dizer o que tem que fazer. Então, eles são contra a economia planificada, ou seja, aquela que é gerida e criada pelo Estado. Não, é livre. Isso no cânone liberal. Só apontando aqui uma breve contradição, porque, assim, toda economia é regulada. No país mais liberal, neoliberal do mundo é regulada. O Estado regula, né? E, assim, eu perguntava, assim, para alguns liberais, assim, na época que eu discutia não, que eu tentava argumentar no Facebook, ele é a favor do livre mercado. Mas quando uma empresa viola o direito dele, por que ele se socorre da lei de defesa do consumidor, então? Não era para ter lei de defesa do consumidor, porque o mercado se autorregula. Se você foi violado, aquela empresa ali, ela mesma vai diminuindo, se ela começa a lesar o consumidor, ela mesma vai caindo e fecha, e sobram outras que são boas. A ideia, né, eu acho que seria assim. Então, por que eles se usam de lei de mercado? Né? Há também leis contra a concorrência desleal,
leis contra abuso de poder econômico. Então, é regulado o mercado. O Estado regula, entendeu? Então, há uma leve contradição entre o discurso liberal e o que acontece na realidade, tá? Por fim, aquela história também, aquele conceito, né, da mão invisível de Adam Smith, né, um economista britânico, muito famoso, acho que todos já ouviram falar. A mão invisível seria essa ideia de que o mercado é um ente que ele controla a si mesmo. Seria impossível para o Estado analisar tantos dados ao mesmo tempo e planificar uma economia. Não tem como. Não teria como ele regular isso. Então, ele se autorregula. Essa é a ideia liberal. E essa é a ideia, muito resumidamente, da mão invisível de Adam Smith. Tem algo ali que controla, que a gente não vê, que controla esse fluxo do mercado. Entendeu?